Jesus Cristo é o personagem mais importante na Bíblia e na crença dos cristãos, reconhecido como o Salvador e o Redentor da humanidade. As Escrituras mostram o tempo todo que ele é um ser divino e não apenas um ser humano especial que passou por essa terra. Enquanto esteve aqui, Jesus operou milagres, trouxe grandes ensinamentos que até hoje impactam a vida das pessoas. E no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, o próprio Jesus disse que ele é o Alfa e o Ômega. Essas palavras significam a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ou seja, Jesus quis dizer que ele está presente em tudo, desde a criação do mundo, e que ele vive eternamente. Para nós cristãos, não existe qualquer dúvida de que Cristo seja o caminho, a verdade e a vida. Mas em nossa sociedade atual, muitos artistas ao redor do mundo e até mesmo no Brasil insistem em ofender a santidade e a divindade de Jesus, seja através de filmes, shows, músicas e entrevistas polêmicas, ignorando o significado espiritual e histórico que Cristo representa. Esses atos não apenas demonstram uma falta de respeito pela fé de milhões de pessoas, mas também ignoram os princípios de amor e respeito ao próximo ensinados pelo próprio Cristo. E no vídeo de hoje você vai conhecer 5 artistas brasileiros que desrespeitaram a figura de Jesus, e no final eu vou te mostrar que a Bíblia deixa claro que existe uma grave consequência para esses comportamentos caso essas pessoas não se arrependam. E antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. É muito fácil, muito rápido. É só você clicar nesse botãozinho inscrever-se que está abaixo do vídeo e ativar o sininho da notificação. Eu vou te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira muito simples, então venha caminhar junto comigo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro artista, Wagner Moura. Wagner Moura é um ator brasileiro que ficou nacionalmente conhecido principalmente pelo seu papel nos filmes Tropa de Elite, onde ele interpretou o Capitão Nascimento, um policial do BOPE que combatia a criminalidade na cidade do Rio de Janeiro. E no auge do seu sucesso, Wagner Moura afirmou em uma entrevista à revista Rolling Stones que ele não acredita no Deus da Bíblia e que o Antigo Testamento não faz sentido para ele. O ator também disse que admirava a figura de Jesus, que pregou o amor em uma sociedade marcada pela perseguição, pela violência, mas ele não acredita na ideia da cruz e da ressurreição, dizendo que tudo isso não passa de um papo furado. Ele também não enxerga Cristo como sendo o Messias que veio para livrar a humanidade do pecado e do inferno. E em sua fala à revista, ele disse que cada um de nós pode ser o próprio Deus desde que consiga controlar a sua mente. E em primeiro lugar eu quero deixar claro que eu não estou aqui criticando a pessoa dele, afinal de contas todos nós reconhecemos que ele é um grande artista. Mas eu estou aqui para comentar sobre a linha de pensamento que ele tem, que é a mesma de vários outros artistas e celebridades, que acreditam que Jesus era apenas um cara legal e nada mais. Assim como a atriz Bruna Marquezine, que disse em um podcast que Jesus é legal, mas o fã-clube dele estraga. E isso para mim é um grande ato de desrespeito à figura de Cristo. Quando alguém faz essa afirmação, está dizendo a Jesus que não precisa dele nem da sua salvação, porque não o considera nada demais. E um outro ponto é a falta de fé na palavra de Deus, como se ela fosse um livro qualquer ou até mesmo um conto de fadas. E por fim, o que mais chocou foi o fato do Wagner Moura dizer que qualquer um de nós pode ser Deus. Só que, irmãos, nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, esse é um engano que vem do coração do próprio Satanás, que quando ainda era um anjo de luz, desejou ser como Deus. E hoje ele traz esse mesmo engano para a mente das pessoas, dizendo que elas podem ser seus próprios deuses, assim como ele fez com Adão e Eva quando estavam no jardim do Éden. E nós não podemos nos enganar, porque a Bíblia diz em diversas passagens que somente Deus é o Senhor e que além dele não existe outro. Amém? O segundo artista, Léo Santana. Essa talvez seja a atitude de desrespeito a Jesus que mais ficou marcada recentemente. Antes de começar o seu show, esse cantor projetou no telão uma imagem de Satanás. A imagem mostrava um homem sem camisa, com chifres e calça vermelha, em meio a chamas, que dizia frases provocativas para o público. O vídeo viralizou nas redes sociais e gerou muitas críticas ao cantor, que foi acusado de desrespeitar a religião cristã e de fazer pacto com o diabo.
Dias depois, em um vídeo nas redes sociais, o cantor respondeu às críticas, dizendo ser um adorador de Deus e alegando que a imagem era uma brincadeira temática, mencionando que havia uma imagem da Santinha no show para representar o contraste entre o céu e o inferno. E ele também reconheceu que pode ter exagerado nas imagens de Satanás. E eu não estou aqui para discutir a fé do Léo Santana. Ele pode sim adorar ao nosso Senhor, apesar de que eu não vejo nele os frutos de um seguidor de Cristo. E a sua atitude de exibir uma figura do diabo, convidando as pessoas a praticar os pecados da carne, mostra que ele não tem a mínima noção do quanto é sério brincar com coisas espirituais. Terceiro, Porta dos Fundos. Aqui nós não vamos falar de apenas um artista, mas sim de um grupo de comediantes brasileiros que fazem parte de uma produtora. No ano de 2019, esse grupo humorístico gerou muita polêmica e causou revolta no Brasil inteiro depois de lançar um especial de Natal na Netflix chamado A Primeira Tentação de Cristo, onde Jesus é retratado como homossexual e Maria, sua mãe, como uma mulher adúltera. Ofendidos com o teor do filme, os internautas acusaram Porta dos Fundos de blasfêmia e chegaram a fazer um abaixo-assinado pela retirada do filme do catálogo da Netflix e para que o Porta dos Fundos fosse responsabilizado pelo crime de desrespeito e abuso à fé. Essas pessoas também exigiram uma retratação pública dos comediantes porque ofenderam gravemente os cristãos. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O Porta dos Fundos defendeu a sua liberdade de expressão e disse que o seu Cristo é o Cristo do amor. E assim continuaram fazendo chacota com o nome de Jesus. O comediante Fábio Porchat disse que ele mesmo se resolveria com Deus e que não via problema nenhum na obra que ele atuou. Já Gregório Duvivier, criador do Porta dos Fundos, falou que o filme era apaixonadamente cristão e que a figura de Cristo era repleta de amor e que a sexualidade dele era o que menos importava. Mas irmão, será que isso realmente não importa? A Bíblia deixa claro em diversas passagens que Jesus é perfeito porque ele nunca cometeu um pecado enquanto habitou em um corpo carnal. E em Hebreus capítulo 14 está escrito que ele consegue entender as nossas fraquezas, porque assim como nós, ele foi tentado em tudo, mas ele não caiu em tentação. O quarto artista, Caetano Veloso. Caetano Veloso é considerado por muitos um dos maiores cantores e compositores do país, sendo um dos responsáveis pela divulgação da música popular brasileira para o mundo afora. Em uma entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo, Caetano declarou que Jesus Cristo era um cara legal, mas ele não era Deus. O cantor baiano também disse na entrevista que ele acreditava em Deus, mas não na divindade de Jesus, e que ele preferia seguir os ensinamentos de Buda e de outros mestres espirituais. A declaração de Caetano também gerou muitas reações nas redes sociais, e enquanto os cristãos repudiaram a fala, os fãs do artista demonstraram todo o seu apoio. E agora nós vamos analisar onde está o erro nessas falas. Primeiro, o cantor afirmou que não acredita que Jesus seja Deus. Só que a Bíblia diz exatamente o contrário. No capítulo 1 do Evangelho de João, está escrito que Jesus já existia no princípio de tudo. Ele estava com Deus e era o próprio Deus, e sem ele nada foi criado. Já no capítulo 10, o próprio Jesus garantiu que ele e o Pai são um só. E depois, no capítulo 20, o discípulo Tomé reconhece que Jesus é Deus. E ele diz para Cristo: "Ó meu Senhor e meu Deus". E não é só isso. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2 que toda a plenitude de Deus está em Jesus Cristo. E o segundo erro, Caetano disse que preferia seguir os ensinamentos de Buda e de outros mestres espirituais. E aqui está o erro. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz que ninguém pode ir até o Pai se não for através de Cristo. E é claro que cada pessoa tem o direito de acreditar no que quiser. Deus nos deu livre-arbítrio para que possamos fazer nossas escolhas. Mas nós precisamos ter muito cuidado porque podemos levar outras pessoas ao erro. E quando o cantor diz que prefere Buda a Jesus, ele mesmo que inconscientemente está induzindo o seu público a fazer a mesma coisa. E a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2 que nós não podemos ser pedra de tropeço levando os outros a cair. Quinto, Banda Titãs. Titãs é uma das bandas de rock mais famosas e bem-sucedidas do Brasil. Ela foi formada no início dos anos 80 e ficou conhecida por misturar o rock com outros gêneros musicais.
E eles então lançaram um disco chamado Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. E isso gerou muita polêmica e indignação, sendo considerado uma ofensa à fé cristã e à figura de Jesus. E entre as músicas do álbum, há uma com o mesmo nome do disco. O curioso é que a única frase que se repete durante os mais de 2 minutos da faixa é Jesus não tem dentes no país dos banguelas. Essa música foi composta pelo vocalista da banda na época, Nando Reis, que sempre se declarou ser ateu. A repetição da frase que dá título à canção é uma crítica à falta de ação e o poder sobrenatural de Cristo sobre os problemas vividos pela sociedade. A imagem de Jesus, que simboliza a salvação, a bondade divina, é colocada pela banda em um cenário onde a sua presença não tem o poder esperado, simbolizado pela falta de dentes em um país de banguelas. Ao mesmo tempo, a música traz consigo uma mensagem àqueles que acreditam em Jesus de que não adianta nada esperar algo dele, porque ele não poderá fazer nada para mudar a sua situação e acabar com seu sofrimento. Mas irmãos, nós sabemos que isso está muito longe de ser verdade. Nós encontramos nos evangelhos várias pessoas que tiveram suas vidas milagrosamente curadas, libertas por Jesus, e isso tem acontecido até os dias de hoje. Jesus tem sim todo o poder para transformar qualquer situação, por mais impossível que seja. No entanto, a Bíblia diz que este mundo já está sob o poder do maligno, mas que devemos ter bom ânimo porque Cristo já venceu o mundo através da sua morte e ressurreição, e quando ele voltar, todo esse sofrimento terá um fim. Amém? Irmãos, Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 12 sobre o perigo de blasfemar contra o Espírito Santo, que nada mais é do que rejeitar a graça, o poder e a salvação oferecidos por Deus através de Cristo. E todas essas atitudes desses artistas que nós vimos nesse vídeo são sim formas de blasfêmia que não apenas separa a pessoa da comunhão com Deus, mas também afasta ela da possibilidade de receber o perdão e a salvação. E a minha intenção principal com este vídeo não é julgar ou condenar a atitude desses artistas, mas sim trazer uma reflexão sobre como o nome de Jesus tem sido usado nesse meio. Eu oro para que essas pessoas reflitam sobre as consequências das suas palavras, das suas crenças e que elas se arrependam dos seus pecados, porque além de afastá-las da salvação e da vida eterna, elas poderão levar outras pessoas a cometerem o mesmo erro de não apenas negar a sua fé em Cristo, como também desrespeitá-lo e zombar de quem ele é. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas e se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.